Olá, estamos de volta ao estúdio da AltV, no programa Valor em Saúde. Eu sou a Tânia Machado, estou aqui para trazer para vocês muita informação de gestão em saúde populacional, promoção e prevenção em saúde. Hoje, com o nosso convidado, Luiz Augusto Pilan, diretor médico da Mantriz, e que tem uma atuação muito forte junto dos empregadores e quais são as ações e atividades aos empregadores, né? Falando de gestão de saúde populacional, vamos falar um pouquinho do que a Covid traz de ensinamento e aprendizado. Bom dia, Pilan, tudo bem com você? Tudo bem, Tânia. Primeiramente agradeço aí o convite e é uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí com os ouvintes. Perfeito. Seja bem-vindo. E eu queria começar falando contigo, Pilan. A gente tem lá no grupo de saúde corporativa da ABPRH um desafio enorme de ajudar os empregadores nessa retomada do Covid, né? A gente percebe que todo mundo foi pego de surpresa, a maioria das empresas não estavam preparadas para essa crise, tiveram que alocar seus funcionários rapidamente junto do home office e entre outras atividades. Então eu queria que você falasse um pouco qual é o aprendizado para todos nós, principalmente para os empregadores, em tempo de Covid, e o que de fato a gente consegue trazer de lição aprendida no meio dessa crise. Tânia, você falou uma coisa que diariamente a gente está aprendendo, né? Esse aprendizado aí é diário para todo mundo. E vi de exemplo aí das máscaras, né? A cada momento tem uma novidade relacionada a qual é a melhor máscara, qual os tipos diferentes para cada grupo de risco. Então, todo dia a gente está aprendendo muito e sofrendo muito também, né? Porque para os empregadores a pressão é muito grande, né? E os desafios são muito grandes. Principalmente para quem está nos recursos humanos também, né? Que é a ponte do empregador com o funcionário, né? A gente tem aí os dois lados, tudo dentro de uma mesma empresa, né? Mas o empregador desesperado para que o negócio se sustente, né? E o empregado desesperado para que ele continue empregado, né? E o RH ele está tentando fazer o equilíbrio, né, dessa balança entre o patrão e o empregado. E a gente, né, eu como médico do trabalho, né, a gente também se assemelha muito à função do RH, né, que a gente tem que tentar estabelecer esse equilíbrio, né, dos interesses do empregador e dos interesses do empregado, respeitando os sigilos da informação, né, dentro dos limites éticos e do que a gente pode, até onde a gente pode ir para ajudar os funcionários, né. Mas o grande aprendizado, né, eu, como um representante da saúde corporativa, a gente vê que o modelo que a gente tinha anteriormente provavelmente não vai voltar mais, né? Ele já era um modelo meio que falido, que era a parte apenas da saúde ocupacional, né, restrito aos exames ocupacionais. O mercado já estava se falando muito da entrada do médico de família para dentro da empresa, né, para tentar ter uma visão assistencial
e não puramente cartorial dos exames ocupacionais, do admissional, do periódico, do demissional, mas também ter essa visão de cuidado da saúde, né? Mas principalmente com o intuito de tentar reduzir a sinistralidade do plano de saúde, né? Porque a gente via que a empresa gastava muito com a estrutura de saúde ocupacional, né? Ou com a terceirização do serviço ocupacional, gastava muito com o plano de saúde, né? E ela só via esses custos crescerem, né? Sem um plano estratégico de apoio à qualidade de vida e de gerenciamento de crônicos, né? Foi aí quando a medicina do trabalho começou a perder um pouquinho de força para a entrada dos médicos de família. Só que ainda era muito incipiente. Poucas empresas tinham estrutura e condições financeiras de trazer a parte assistencial para dentro da empresa, né? Só que hoje, após aí o surgimento, aí, o aparecimento do Covid, as empresas tiveram que rapidamente se reinventar no aspecto de saúde, né? E aí o médico do trabalho que tinha o trabalho restrito ao ocupacional, ele teve que se ver falando com o parente, falando com a família, entrando dentro da casa do funcionário virtualmente, né? Porque a questão do contactuante, do isolamento domiciliar, né? Das orientações de cuidado da família, e a gente sabe que esse vai ser um dos maiores aprendizados para a empresa, que ela precisa ter um gerenciamento de saúde, não apenas dos seus titulares, né? E também não apenas da parte ocupacional, mas também ela vai ter que ter um trabalho na questão do ambiente, né? E da família. Tanto no aspecto de saúde, quanto no aspecto trabalhista, né? Porque, como você comentou, as empresas rapidamente tiveram que colocar os seus funcionários dentro da casa, né? Só que, e aí? Esta casa tem condições do funcionário exercer o trabalho, né? Tem internet, tem computador suficiente, porque o filho daquele funcionário também está fazendo aula online, né? Eu me vejo dividindo, compartilhando o computador com meu filho fazendo aula, eu fazendo reunião, e a gente vê uma diferença muito grande do home office, das condições de home office para quem é executivo, né, para quem é da operação, né, e para quem tem família, para quem não tem família, e isso a gente começou a aprender também com a proximidade com os funcionários, né? Você ligando para eles para saber como que eles estão, eles vão desabafando, né, das dificuldades que eles estão tendo, né, dentro do home office. Nem todo mundo estava preparado para fazer reunião virtual, né, para dividir uma sala de uma casa pequena com o marido ou a esposa que também está no home office, com o filho que também está na aula virtual, com os filhos que estão no mesmo horário de escola, né? Então, tudo isso é um desafio, né? E as empresas vão ter que se preocupar em relação a isso, né? Qual a estrutura que aquele funcionário que ela colocou em home office tem para executar o trabalho. A gente sabe, né, que quando você conversa com as pessoas que estão em home office, elas estão exaustas, né? Elas estão muito sobrecarregadas. A gente se preocupa muito com a saúde mental dela. Inclusive, nos questionários que a gente está fazendo de mapeamento agora, a gente não está questionando apenas a parte de sintomas relacionados ao Covid, né? Como que ela está se adaptando, né? Como que está o estado emocional dela nessa nova fase. E a gente está ficando surpreso, né, com os depoimentos, com as sinalizações não só de preocupação, todo mundo tem preocupação financeira, de sustentabilidade do trabalho, mas também da pressão e da cobrança dos filhos, da escola,
da família, né, do convívio direto ali, 24 horas. Né? Então, a gente sabe que as pessoas estão trabalhando mais, mas ainda a produtividade, que eu acho que não dá para a gente ainda afirmar se a produtividade também aumentou. Né? Quantidade de trabalho não quer dizer que a produtividade aumentou também. Né? Lógico que todos os contratos aí estão sendo readequados, aditivo contratual para home office, horário flexível, né? Auxílio internet, auxílio escritório para cadeira, mesa, suporte de pé, né? Isso tudo está sendo aí conduzido também desesperadamente e muito rapidamente pelos RHs, né, pela diretoria das empresas, mas não tem muita coisa ainda muito bem definida, né? Tudo está mudando, né? E a gente está percebendo que as empresas, né, elas estão tomando aí algumas decisões que bem, eu acho que cautelosas. Vamos ficar com o home office até 2021, né? Ninguém volta para o escritório, mas alguns casos eu acho que as pessoas vão ter que voltar, né? Principalmente aquelas pessoas que moram sozinhas, né? As pessoas estão muito isoladas, né? E eu acho que acho que é interessante, né, Pilão, o que você está colocando, é que cada indivíduo tem que ter um olhar diferenciado por essas equipes médicas, assistenciais e pelo RH. Não dá para colocar todo mundo igual, como se fosse numa empresa. Então, lá tem um salão, várias baias, vários computadores, cada um senta na sua baia e vamos em frente. O cenário é totalmente diferente, as pessoas também adoeceram, as pessoas estão com medo, tem gente com pânico de sair para a rua e de retomar a sua atividade e de pegar o Covid. Então esse medo, ele é iminente, todo mundo tem esse medo. Alguns conseguem fazer melhor a gestão desses sentimentos, outros não. E pela Mantris, que você é o diretor médico, eu queria que você falasse um pouco desses atendimentos que a Mantris tem feito, e se você pudesse citar um ou dois casos que marcaram, né, essa jornada de vocês com relação a esses atendimentos, pudesse compartilhar aqui conosco. A gente também teve que inovar muita coisa, né? De um dia para o outro, a gente teve que se reinventar para apoiar as empresas nesse momento, né? Então, a gente usou muito da tecnologia, né, principalmente da telemedicina, que graças aí a gente fala que infelizmente precisou vir a pandemia para a gente conquistar algumas coisas, né, algumas inovações que estavam sendo tentadas aí há algum tempo, né? Então a telemedicina possibilitou que a gente ajudasse empresas que estavam em regiões muito críticas, né? Então, por exemplo, a Mantris, ela atende empresas do Brasil todo, né? E com diversos tipos de ramos de atividade. Não tem receita de bolo. Como você comentou, para um funcionário a abordagem acaba sendo diferente da outra, mas também para uma empresa também diferente da outra, e dependendo da região que ela está, também diferente, né? Para mim, me chamou muito a atenção, a gente tem algumas empresas em Fortaleza, né, que está ainda em situação aí difícil, né, mas estava muito crítico, né, que as condições socioeconômicas aí de algumas regiões lá de Fortaleza, elas impossibilitavam o isolamento social, né? Para quem tivesse infectado, não tinha como, né, separar um quarto para aquela pessoa, como a gente vê muito nas comunidades aqui, né, de todas
todas as favelas, né? A gente sabe que orientar o isolamento social para uma pessoa de classe média alta é totalmente diferente do que você indicar o isolamento social de uma classe baixa, né? As pessoas, os funcionários, eles estavam com um sentimento de medo aí, misto aí. Era medo de pegar doença, né? Medo de morrer e medo de perder o emprego, né? Então, o que acontecia? E isso a gente acabou detectando em 2 empresas. Os funcionários, como a grande maioria dos infectados pelo Covid, eles são assintomáticos ou oligossintomáticos, poucos sintomáticos, né? Muitos funcionários estavam omitindo os sintomas para não ter que ficar em casa. Olha só. Para não ter que ter risco de ser marcado na empresa, né? De ser assediado, ou de não... Porque às vezes eles estavam mais seguros dentro da empresa, tinham comida, né? Tinham todos os cuidados ali durante o dia inteiro, e na casa ele não tinha nada, né? Então ele restringia o tempo que ele ficava com a família. E se ele ficasse o dia inteiro com a família, ele tinha mais chance de passar alguma coisa para a família. Então a gente percebeu que depois que a gente ia investigar alguma disseminação de casos dentro da empresa, aquilo que era relatado no monitoramento de entrada, na triagem que as empresas estavam fazendo com funcionários administrativos, né, da portaria, que eles preenchiam um checklist de que sintomas que eles estavam tendo, que aquelas informações que eram perguntadas estavam inadequadas, ou até mesmo que eles estavam omitindo informações para não ter que ficar afastado, né? Então, quando um profissional de saúde, né, com capacitação, ele começava a se aproximar dessas pessoas e fazer alguns questionamentos, a gente percebia que realmente era uma insegurança muito grande do funcionário, ou até mesmo um desconhecimento de algum sintoma que estava relacionado ao Covid, que ele não achava que era Covid, né? Que ele achava que era algum alimento que ele tinha comido errado, né? Ou que o nariz estava um pouco entupido, por isso que ele não estava sentindo o cheiro das coisas. Então, e isso começou a colocar em risco o negócio da empresa, né? Até mesmo de empresa ter que realmente fechar o estabelecimento pela quantidade de casos que acabou se espalhando dentro da empresa, né, por casos oligossintomáticos, né? Então, a gente, qual foi o aprendizado que a gente teve também, e que é isso que a gente está orientando para as empresas? Não adianta apenas você questionar os principais sintomas do Covid para as pessoas, se é febre, se é falta de ar, né? E medir a temperatura. Só isso não é o suficiente, né? Você tem que perguntar sim se ele está tendo aqueles sintomas menores, que são os mais comuns para os assintomáticos ou para os oligossintomáticos. E uma pergunta muito importante: como que está as pessoas que moram com você? Tem que perguntar os sintomas das pessoas com que ele convive, né? Porque também alguns casos que a gente percebeu que o funcionário estava assintomático, mas quando fez o exame ele estava com PCR positivo, né? Então ele estava contaminando. Quando a gente questionou se ele estava com alguém doente, ele falou: minha esposa está com Covid dentro de casa, né? Então, não tem como a empresa se restringir ao funcionário, né? Ela vai ter que realmente avaliar a casa e até mesmo a comunidade, né? A gente sabe que algumas regras que a gente está tomando de retorno ao trabalho para algumas empresas de São Paulo,
elas não vão ser as mesmas do que empresas do Norte e Nordeste, de algumas regiões, né, que a comunidade ainda não está numa realidade adequada de cuidado, de isolamento, de higiene, né? Então tudo isso vai mudar, né? Então para isso a gente precisou, para os funcionários se sentirem mais acolhidos, a gente disponibilizou canal de saúde com enfermeiras e médicos para eles ligarem, né? E tirarem dúvidas ou às vezes bater papo, né? A gente recebe muita ligação de pessoas que estão isoladas mesmo, né? Elas querem bater papo, né? Quando você disponibiliza um canal que não seja o patrão, que não seja o RH, que seja aí um parceiro de saúde que a empresa trouxe com cuidado, ele, né? se sente e mais à vontade, né? A comunicação é muito importante, né? Como que você passa essa mensagem para o funcionário, sim, né? Que a gente está preocupado com eles. Isso a gente vê uma diferença nítida quando você tem uma comunicação adequada, uma comunicação de saúde adequada, né? Quando você só divulga o programa, aqui você tem um telefone, tá bom, para quê? Né? A insegurança é muito grande aí. Então tem chat que você pode, às vezes a pessoa tem facilidade só para digitar, né? Ela não quer falar, então ela pode mandar uma mensagem por chat, por telefone. Conseguimos fazer telemedicina também, não só assistencial quanto ocupacional, e aí foi muito interessante, que eu acho que é o segundo case que eu posso falar para vocês. A gente tem alguns clientes de tecnologia, né, que estão em home office a empresa toda, né, o escritório totalmente fechado. A gente conseguiu não fechar o ambulatório, a gente criou o ambulatório virtual. A gente tinha ambulatório físico e criamos um ambulatório virtual para os funcionários que estavam em casa. E por incrível que pareça, a adesão ao ambulatório, né, a frequência no ambulatório aumentou muito do que comparado ao ambulatório presencial que a gente tinha, né? E mostra mesmo que as pessoas estão muito carentes agora de informações, né, inseguras, e a questão da saúde mental ela é muito importante, né, porque a gente está percebendo que o comportamento dos atendimentos e os tipos de atendimentos estão cada vez mais forte para a parte de saúde mental, né, que as queixas estão relacionadas a problemas de saúde mental, que é muito natural, né? Então isso que é uma grande preocupação que a gente está sinalizando para as empresas, né, de suporte nesses programas. Inclusive essa semana a gente vai fazer uma live de como a meditação pode ajudar as empresas com seus funcionários em home office, né, que técnicas que as empresas têm para apoiar a saúde mental desses seus funcionários que estão em casa, né? Então foi através disso que a gente está apoiando as empresas nesse cenário. Ô Pilar, a gente está indo para o final. Eu queria que você finalizasse aí como você vê a retomada desses colaboradores, né, que estão em home office, e quais são as principais iniciativas que as empresas têm que tomar para essa retomada. A gente sabe que tem empresas grandes, multinacionais, que obviamente já criaram protocolos, que têm alguns processos já para poder receber esse colaborador, mas tem muita gente que não sabe nem como fazer, né? Então eu queria que você falasse quais são aí os principais motivadores para que a gente possa ajudar quem está nos ouvindo nesse momento a fazer uma melhor gestão dessa população que retoma ao trabalho aí nos próximos dias, principalmente aqui em São Paulo, né? O nosso governador liberou a partir da próxima semana, quer dizer, os dias já estão aí, está acontecendo, a retomada vai existir, e o que você olha como prioridade para esses empregadores nesse momento? Bom, só para começar pela prioridade, né? Prioridade para mim são os funcionários,
né, é um canal aberto e próximo aos funcionários. Tá? Obrigatoriamente as empresas precisam fazer um monitoramento, não é apenas de saúde, a gente fala que é um monitoramento socioambiental e de saúde, tá? Isso muito próximo, tá? O ideal, né, é que esse monitoramento, a gente sabe que é inviável para algumas empresas, mas o ideal é que esse monitoramento seja feito por uma equipe de saúde. Não precisa ser apenas médico. A gente sabe que equipes multidisciplinares, desde assistente social, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, todos esses profissionais de saúde que praticam o sigilo médico, né, sigilo de informação de saúde, a gente sabe que isso tem mais efetividade para os funcionários se abrirem, né, e se aproximarem. Então, esse monitoramento, ele tem que ser muito próximo, porque a gente viu que muitas empresas, por exemplo, como você comentou, multinacionais, que tinham protocolos muito rigorosos, né, bem organizados, de cuidados preventivos dentro da empresa. Se você deixa um funcionário contaminado entrar, né, isso, toda a tua proteção acaba indo por água abaixo. Né? Então, esses dois pilares de reorganização estrutural, de segurança, né? Quando a gente fala do distanciamento social, da proximidade protegida, refeitório, elevador, salas de reuniões, né? Então, toda essa reorganização estrutural da empresa, ela é importantíssima e obrigatória. Né? O monitoramento das pessoas, esse acompanhamento próximo, também é obrigatório. Né? E a gente sabe que de região para região, as empresas têm, às vezes, escritório em uma cidade, fábrica em outra. Isso também precisa ser readequado e customizado pela região. Né? E o mais importante, um ponto muito importante, né, que a gente tem que alertar os empregadores, né, as empresas, é a questão da doença ocupacional, né, do cuidado e do registro de todas essas ações que as empresas precisam fazer. E aí eu falo muito para as empresas para fazer um book de ações relacionadas ao Covid. O que a empresa fez de readequação, o que a empresa investiu nessas readequações, nos cuidados dos funcionários, né, nas prevenções e nos registros. Né, porque ainda é uma medida provisória, que a Covid é uma doença ocupacional, e isso vai impactar muito para os cofres da empresa, né, para a parte financeira, porque o funcionário que se afastar mais do que 15 dias, for por INSS e for documentado, né, confirmado Covid, e ele estava trabalhando, isso pode, né, segundo a medida previsória, virar uma doença ocupacional que acarreta numa estabilidade de 1 ano de emprego, em fundo de garantia, né? Então tudo isso tem um impacto grande para a empresa. Então, como a gente não sabe como que vai ficar, porque tem muita discussão aí pela frente, a gente já está falando para as empresas se prevenirem, né? E registrarem o máximo possível de informações relacionadas aos cuidados que elas estão tendo. Então, por exemplo, máscara de pano, que não é um equipamento de proteção individual, que você não precisa ter registro de entrega, a gente falou, se as empresas forem fornecer, registra sim a entrega dessas máscaras, registra o treinamento com a assinatura do funcionário, registra que ela entregou álcool gel com a assinatura do funcionário, porque isso tudo pode virar de proteção para algumas reclamações trabalhistas que possam vir aí
futuramente relacionado à doença ocupacional aí, que no meu ponto de vista é muito complicado você poder, principalmente para algumas profissões e regiões, você falar que ele pegou no trabalho, né? Lógico, o profissional de saúde que está exposto, ele está atendendo, né, doentes. Esse está mais claro que ele pegou dentro do hospital, né? Mas outros profissionais, em regiões que não estão com quarentena, que não estão... É difícil você falar se ele pegou no final de semana, quando foi no supermercado, quando foi na farmácia, no elevador do prédio, né? Então, mas isso é uma preocupação que a gente está sinalizando para as empresas por causa da medida provisória aí que saiu mês passado, falando da doença ocupacional pelo Covid. Pilan, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Se os nossos ouvintes quiserem falar com você, te acha onde? Quais são os seus contatos nas redes sociais? Eu tenho o LinkedIn, né, que é o que eu mais acabo utilizando, né, e o outro realmente é o e-mail da empresa, que é o lpilan@mantris.com.br, né? Então a Mantris também, qualquer telefone, se entrar no site da Mantris, também facilmente consegue falar comigo, e a gente está aí como uma das principais empresas de saúde ocupacional do Brasil. A gente entende que a gente tem uma responsabilidade aí também social de apoio para os RHs, né, que a gente sabe que é um momento muito difícil para todo mundo. O Luiz Augusto Pilan, é assim que a gente acha você no LinkedIn, certo, Pilan? Luiz Pilan. Luiz Pilan, ele faz parte também do nosso Comitê de Saúde Corporativa da BPRH, e ele disponibilizou pela Mantris um canal de chat para os associados da BPRH, para que esses usuários possam também poder esclarecer dúvidas. A gente tem feito uma vez por mês webinários pela BPRH para esclarecer esse tema de gestão de saúde corporativa no momento do Covid. Agora, amanhã, quarta-feira, nós teremos também um programa, né, de webinário com a Goldete, que faz parte do nosso comitê, com mais 2 convidados, o Rodrigo Filos e o Danilo Lima, da VLI. A gente sempre tem trazido empresas, especialistas para compartilhar experiências. Esse é o canal Valor em Saúde, é um canal onde você pode beber da fonte, né, informação segura. A gente tem que uma comunicação muito eficiente e uma responsabilidade de trazer profissionais que de fato estão trabalhando muito, mas muito mesmo, para poder ajudar empresas, toda a cadeia de saúde, todos os profissionais de saúde e não saúde na gestão de saúde, no autocuidado e principalmente para que a gente possa atravessar essa pandemia de maneira mais segura. Pilan, muito obrigada pela sua participação e eu deixo aqui um agradecimento aos nossos ouvintes. Curtam o nosso canal no YouTube, Valor em Saúde, compartilhem nas redes sociais e até breve.